Talvez você tenha lido aí o título dessa mensagem, Descobrindo o Prazer de Ofertar. Descobrir o prazer de contribuir, de doar coisa material e recurso material. Gente, para muita gente na nossa cultura, essas duas palavras não podem estar na mesma frase, não é? Prazer e ofertar. Porque a nossa cultura é muito materialista, é muito consumista. A nossa cultura trata como coisa normal a gente ter muita coisa e eu viver uma vida só focado naquilo que eu posso adquirir, sem me preocupar se o meu vizinho está tendo o mesmo acesso às mesmas coisas. É muito natural isso, esse consumismo, esse materialismo. Isso é fruto dessa nossa cultura voltada para o prazer pessoal, hedonista, que produz uma atitude egoísta, egocêntrica e materialista, que leva ao ponto de a pessoa perder completamente o seu senso de coletividade. Assim, eu estou numa sociedade, eu vivo em comunidade. Se tem alguém passando aperto, necessidade perto de mim, eu não posso estar bem, achar que eu estou bem. Não, eu preciso entender que eu estou aqui não só para acumular, mas para dar também. Há espaço para isso. Há algum tempo atrás, alguns anos, eu li um livro de um especialista em finanças domésticas chamado Gustavo Cerbasi. É uma autoridade nesse assunto, vale a pena ler o material dele. Ele tem lições e princípios ali que podem ser aplicados para a vida. E muitas vezes a gente não aprende isso, né? Deveria ser ensinado. Algumas escolas já estão ensinando educação financeira para as crianças. E aí ele falou uma coisa que chamou muito a minha atenção por ser um autor secular, famoso, bem-sucedido. Ele diz o seguinte: bons administradores são pessoas que entendem que seus recursos têm que ser divididos de 3 formas. Primeiro, é uma pessoa que sabe com que gastar na proporção correta. Esse é um bom administrador. Segunda coisa, é alguém que sabe poupar na proporção correta. Tudo bem, um bom administrador sabe gastar e sabe poupar. Até aí eu já sabia. Aí, entre muitos detalhes e muitas coisas interessantes que ele falou de uma terceira que, para um autor secular, me deixou abismado. Ele fala assim: o bom administrador é alguém que doa também. É alguém de quem parte dos recursos é destinada à doação. Porque não existe civilidade plena se não há generosidade, se eu não me vejo dentro de um contexto. Eu não sou, de modo nenhum, mais civilizado que o político corrupto se eu só vivo pensando em mim mesmo, investindo em mim mesmo, se eu não divido o que eu tenho. Tem uma questão espiritual aí que está revelando uma questão patológica. Porque o Evangelho, na verdade, na contramão desse pensamento que se banalizou na nossa cultura, ele ensina para a gente que a gente não pode amar o dinheiro, que a gente não pode ser ganancioso, que a gente tem que ser generoso, que a gente tem que estar pronto a repartir e a doar. Isso é parte natural da vida cristã. Então, a gente não está falando aqui de um assunto material. Essa questão do dinheiro não é uma questão material. Do início ao fim da Bíblia, o que a gente vê é que essa é uma questão essencial e fundamentalmente espiritual. E a gente precisa parar para ouvir Jesus, porque Jesus ensinou muito sobre esse assunto. E uma primeira coisa chocante que ele diz é o seguinte: onde estiver o teu tesouro, onde estiver aquilo que você considera de maior valor, aí estará também o seu coração. E será que a gente pode dizer que aquilo que a gente considera de maior valor está certo? Não sei se você já viu esses programas de acumuladores que mostram pessoas, especialmente nos Estados Unidos, onde esses programas são produzidos, que se tornam acumuladores. A pessoa começa guardando, ele não consegue doar nada, ele não desapega de nada. E a casa dessa pessoa vai se tornando um grande depósito de lixo. E começa a ficar insalubre, daqui a pouco tem rato, barata para a casa toda. E é esse tipo de patologia que vai sendo evidenciada em pessoas que desenvolvem esse problema, de se tornarem acumuladores. Nitidamente, são pessoas adoecidas. Agora, já notou que as pessoas generosas, as pessoas desapegadas, são as pessoas mais saudáveis que você vai conhecer? Essa que é a verdade.
Pessoas generosas, invariavelmente, são saudáveis. Pessoas generosas, pessoas desapegadas, pessoas que entendem a verdadeira e real escala de prioridades do reino de Deus, não tem crise com esse tema. Esse tema de ofertas e dízimos é um tema que a gente fala raramente aqui. Eu fiz um levantamento dos últimos 7 anos, meus pregando aqui, e descobri que a última vez que eu falei sobre esse tema foi em 2015, está fazendo 6 anos agora, acabou de fazer 6 anos. Então, é um assunto que a gente, cada 6 anos, volta nele. E é interessante que, na verdade, deveria ser mais natural para a gente falar sobre isso, porque é um tema que aparece muito na Bíblia, do início ao fim. E o que a Bíblia ensina é que o prazer em ofertar revela um coração que ama o Senhor e não a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Por isso, por amar o Senhor, esse coração se alegra em participar da expansão do reino de Deus, se alegra em fazer parte disso. E o texto que a gente vai ler agora, está em 1 Crônicas 29, é o texto em que Davi, já idoso, rei Davi de Israel, havia feito uma campanha de ofertas de materiais para a construção do templo ao Senhor. E a gente vai ver como é que estava a disposição de Davi e do povo naquele momento. E que grandes lições esse texto escrito 3.000 anos atrás traz para nós hoje. Como o que ele revela, irmãos, é uma percepção do Evangelho, o mesmo Evangelho que Jesus pregaria 1000 anos depois. Vamos ler? Diz assim: então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente, não por obrigação, para a obra do templo de Deus. E eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedras preciosas, deu-as para o depósito dos tesouros do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o Gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Deus, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas, Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração, e agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo, e mantém o coração deles leal a ti, e dá ao meu filho Salomão um coração íntegro, para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo, para o qual fiz os preparativos necessários.
Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor e diante do rei. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso, que descrição maravilhosa da história do povo de Deus. A gente muitas vezes fica embaraçado para tratar desse assunto, mas é interessante que a Bíblia não fica. A Bíblia trata ele de forma muito transparente, muito clara. A Bíblia expõe nossos pecados relacionados às questões materiais, a idolatria do nosso coração a Mamon, o fato de que com muita facilidade a gente tira a confiança que a gente tem no Senhor e deposita ela em coisas que perecem, e a Bíblia alerta a gente quanto a isso. Platão, na Grécia Antiga, ele teceu um pensamento que foi conhecido como dualismo grego, e ele dizia que toda matéria é ruim, é má. Então, assim, ser humano, o corpo é mau, mas a alma é boa. Tudo que é material é mau, mas as coisas abstratas são boas. Olha que coisa lógica, né? Tem muita lógica isso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia desautoriza esse pensamento. A Bíblia ensina para a gente que tudo foi criado bom por Deus. E a desgraça não está nas coisas criadas por Deus, está no pecado. O pecado afetou nosso senso de justiça, o pecado afetou nossa sensibilidade humana, nossa racionalidade, nossas emoções. O pecado nos adoeceu, de modo que o dinheiro não é, biblicamente, a raiz de todos os males. O que o apóstolo Paulo diz é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor é aquela situação em que você passa a ter um apego, uma idolatria e a depositar nisso a sua confiança. Há uma relação clara da nossa vida espiritual com o modo como a gente administra nossos recursos. Isso reflete, isso revela como está andando a nossa relação com Deus. E a gente precisa parar para pensar sobre isso. Uma vez eu ouvi uma piada, vou tentar contar aqui, quem, enfim, for muito meu amigo e gostar muito de mim, se puder rir no final, é sempre legal, porque a gente fica sentindo que vale a pena a gente tentar contar piada para descontrair um pouco no púlpito, né? Mas o irmão chegou para o pastor: pastor, você está falando muito sobre dízimos e ofertas. Então, assim, a gente está um pouco cansado disso, a gente queria que você pregasse mais para o nosso coração. Aí o pastor: não, irmão, eu tenho pregado para o seu coração, o problema é que o seu coração está dentro do seu bolso. Perdi uma parte da piada, que ele fala assim: pastor, para de pregar para o meu bolso, prega para o meu coração. Ele fala: não, mas eu estou pregando, só que o coração está dentro do seu bolso. Valeu, gente, obrigado. Da próxima eu vou ficar mais atento. Quem não é piadista contando piada, sempre acontece isso, né? Entende, irmãos? Essa piada revela para a gente o que acontece. Estou pregando para o seu coração, não estou pregando, só que o seu coração está dentro do seu bolso. E aí, irmãos queridos, a gente precisa parar e pensar: será que é isso que está acontecendo com a gente? Será que a gente está tratado nessa questão? Será que a gente pode dizer que a gente está tratado? E Davi trata isso com uma clareza teológica enorme. Vamos ver? Primeira lição que ele ensina para a gente é exatamente essa, que ofertar é uma questão espiritual. Verso 10. Davi faz do momento da entrega das ofertas, da consagração daquelas ofertas, um momento de culto, um momento de adoração, de levar todo mundo a adorar a Deus. E diz o texto assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia. Davi exalta o Senhor por uma razão simples: aquela campanha de arrecadação não era para exaltar o governo de Davi, não era para exaltar Davi. Davi tinha entendido que ele não era o protagonista da história do povo de Israel, que Deus era, que tudo aquilo ali não fazia parte de um projeto de poder pessoal, mas fazia parte. Ele estava entendendo, já estava idoso, ele falou: minha vida está passando, eu quero que o povo entenda que se isso não for para Deus, isso tudo não levar a gente a adorar a Deus e a exaltar o nome dele, tudo isso terá se perdido.
Só Deus pode dar sentido a tanta coisa que foi depositada. Só Ele pode mover os corações a tamanha fidelidade, a tamanho desprendimento. Então, irmãos, o que Deus quer que a gente entenda é que toda a nossa vida nesse mundo tem a ver com culto a Deus, com adoração a Ele. Tudo que a gente faz. A gente não tem como setorizar a nossa vida. A minha vida secular não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Não. Tudo que a gente faz secularmente tem que ser feito para Deus. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O apóstolo Paulo falou isso. Mas tem gente que está com o coração tão adoecido que não consegue perceber isso. Jesus foi muito claro em falar muitas vezes sobre isso. Ele diz assim no Sermão do Monte, em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Como assim servir ao dinheiro, Jesus? É isso, tem gente que vive para servir ao dinheiro. O dinheiro é o sentido da existência. Se não tem dinheiro, não tem vida, não tem dignidade. Parece que o ter é mais importante do que ser, quando para Deus, ser é mais importante. Quando para Deus, nossa identidade não está no quanto a gente ganha, no quanto a gente tem guardado, no quanto a gente está conseguindo amealhar de patrimônio. Para Deus isso tudo não traz dignidade a nós. O que traz dignidade a nós é o fato de que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, e toda a destruição que o pecado causou nessa imagem está sendo restaurada pelo poder do Espírito Santo à imagem de Cristo, amém? Aí reside a nossa dignidade, aí reside a nossa alegria, o nosso tesouro. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo. Paulo falou isso. Nenhum ganancioso que é idólatra tem lugar no reino de Cristo. Não tem lugar no reino de Deus para gente gananciosa, porque isso é idolatria, isso é infidelidade a Deus. O reino de Deus é um reino de pessoas generosas, de pessoas que amam doar, participar, contribuir, pessoas desapegadas. Tempo atrás eu ouvi uma palestra sobre isso numa igreja, e aí o pregador disse assim, na época, 20 anos atrás, se usava muito talão de cheque, e ele usou uma figura interessante. Ele falou assim: a sua biografia, ela é escrita em grande parte no canhoto do seu talão de cheque, porque naquilo que você investe, o que você tem, é que você mostra o que é importante para você, o que é prioritário. Hoje em dia poucos usam cheque, né? Mas a gente tem fatura do cartão de crédito, a gente tem extrato bancário, e parte da nossa biografia está escrita ali. O que a gente tem feito? A gente tem que parar diante de Deus e parar e pensar se a gente tem vivido só para consumir e para, através do consumo, tentar satisfazer coisas que só Deus pode satisfazer. Eu li na revista Ultimato, uma revista muito conhecida, muito boa, evangélica, um estudo sobre consumismo. Eu tirei 2 citações, em que um pastor diz assim: consumismo é aquele comportamento que leva a pessoa a emprestar valor demasiado às coisas possuídas, na certeza de que as coisas mais caras, mais raras e mais melhoradas podem prover bem-estar íntimo. Entenderam como isso é grave? Como isso é profundo? Como o consumismo revela idolatria, substituição de Deus? Deus, eu estou tentando satisfazer minha alma, estou meio deprimido, acho que vou no shopping, vou lá no shopping comprar, porque quando eu compro, endorfina, serotonina, prazer, satisfação, e começa a se fazer do consumo uma terapia, uma busca por cura, por satisfação, por realização, quando nada disso, que aparentemente traz bem-estar íntimo, sacia a sede da alma. Luiz Saião, filósofo batista, bem conhecido no meio evangélico, ele diz o seguinte: consumismo é quando o homem, numa busca incessante por prazer e felicidade, passa a buscar nas coisas de fora aquilo que não encontra mais em si mesmo. Isso é sério.
E aí a gente vai para o Evangelho, vai para a palavra de Deus e vê que nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, quando Deus decide resumir em 10 pontos toda a sua revelação, ele escolhe um ponto, essa questão. Ele diz o seguinte, em Êxodo, o último dos 10 mandamentos: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Quando Deus coloca isso assim, Ele está dizendo assim, isso é tão grave, que quando eu vou, agora que eu estou resumindo em 10 pontos, um ponto é esse, isso é muito sério. Jesus diz assim, olha, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que eles? Eles não são feitos à imagem e semelhança de Deus? Jesus continua e diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a si mesmo? E muitos, na busca por ganhar o mundo inteiro, por serem bem-sucedidos, por serem prósperos, perderam a si mesmos. Perderam seu caráter, perderam sua integridade. E o que a palavra ensina para a gente é que tudo que a gente de fato precisa é de graça. Se a gente tem o Senhor, se a gente tem as promessas de vida eterna, se a gente tem a vida em abundância que Ele propõe, então tudo que a gente de fato precisa vem para nós de graça. E o que a gente não, ou melhor, o que a gente precisa comprar, Ele provê. Ou a gente vai negar isso? A grande maioria de nós tem muito mais do que precisa, essa que é a verdade. Poderia viver talvez com a metade da renda, talvez alguns com 1/10 da renda, poderia viver tranquilamente. Mas muitas vezes a gente não é grato, porque a gente confia em carros. Lembra do Salmo 20, verso 7? Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. A gente tem que aprender isso. Eu gosto muito de Isaías 55, ele diz assim, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, vocês que não possuem dinheiro, venham, compram e comam sem dinheiro algum, porque gastaram o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. A mais fina refeição é aquela que pode satisfazer a nossa alma, é ouvir ao Senhor, é aquilo que Ele tem a falar a nós. E Davi termina essa oração de consagração, e esse momento de culto, de consagração àqueles recursos, dizendo assim, louvem o Senhor, o seu Deus, e todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando-se diante do Senhor. Tudo aquilo, na verdade, era para a glória de Deus. O que Davi está nos ensinando é que entregar nossos dízimos e ofertas é expressão de culto e de adoração a Deus. Não é uma questão de obrigação. Algumas pessoas têm a ideia de que o conselho, por exemplo, sabe quem dá dízimo, quem não dá dízimo, quem dá oferta, quem não dá. E a verdade é que a gente não faz a menor ideia. Sabe por que o conselho não tem? O tesoureiro tem acesso a essas informações, mas o conselho não está preocupado, não quer saber. Por uma razão muito simples. O que é ofertado diante de Deus não é ofertado para a instituição Igreja Oceânica, não é ofertado para pastor nenhum, líder nenhum, ou é ofertado para o Senhor, ou não é melhor que não seja ofertado. Porque se a gente não confia que é através da fé do povo de Deus que Ele vai mover o seu povo a ser fiel, a participar com alegria, se isso tudo não for um ato de culto espiritual, de adoração a Deus, e se o próprio Deus soberanamente não vai nos suprir, então nós podemos fechar as portas, não há sentido mais em a igreja existir, vamos embora. Mas se o que a gente faz aqui é para Deus, é para a glória dEle, Ele vai suprir. E a gente confia, e sabe o que tem acontecido? Ele tem surpreendido a gente.
porque Ele tem dado ao seu povo alegria e prazer, essa mesma alegria e prazer que estavam lá no povo no tempo de Davi. É isso que Davi está ensinando para a gente, tem que ser parte do nosso culto, é espiritual. Segunda lição, ofertar é um privilégio. Olha como ele coloca de forma tão bela e poética o privilégio que isso representa. Verso 14, quem sou eu e quem é o meu povo, para que a gente pudesse contribuir tão generosamente como fizemos? Senhor, a verdade é o seguinte, tudo vem de Ti, e nós apenas te demos o que vem das Tuas mãos. Senhor, nada que a gente está dando é nosso, não existe essa ideia de nosso, isso é ilusório, a ideia de posse é ilusória. Como é que alguém que a qualquer momento pode morrer e virar pó, é possuidor de alguma coisa? Não é possuidor de nada. E Davi tinha consciência disso, e ele fala assim, Senhor, diante de Ti, nós somos estrangeiros e forasteiros, os nossos dias na terra são como sombra, sem esperança. A visão que Davi está tendo é assim, Senhor, o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o Senhor sim, tem todas as coisas. E quem somos nós para vir diante do Senhor, achar que a gente está fazendo algum favor e entregar ao Senhor uma parte daquilo que é teu? Não somos ninguém, pobres de nós. É a consciência de que esse é um ato de culto, que é um privilégio tremendo. Ou seja, ao invés de eu investir meus recursos naquilo que pode trazer um tamanho conforto para os meus filhos, que vai acabar desgraçando a vida deles, aquilo que pode, na verdade, trazer um tamanho conforto que vai me tornar insensível para a realidade dura que muitos vivem à minha volta, aquilo em que eu posso investir todos os meus recursos e vão ser coisas que vão perecer, o que é isso comparado a investir naquilo que é eterno, no projeto do reino de Deus, da salvação de vidas que estão indo para o inferno e se desgraçando? Gente, que privilégio tremendo é esse? Eu posso, de algum modo, investir em vidas? Lembram o que Jesus fala? Quando ele fala na parábola do administrador astuto, lá em Lucas 16, ele elogia a atitude deles, e diz assim, olha, das riquezas desse mundo injusto, façam amigos, para que estes os recebam nas moradas eternas. Ele fala assim, olha, a coisa mais importante que você tem para investir os seus recursos materiais é em gente, é em pessoas, porque coisas não são eternas, pessoas são. Pessoas você vai encontrar na glória quando você chegar lá, coisas não. Essas cadeiras daqui a pouco não estão mais aqui, estão podres de ferrugem, mas pessoas você vai abraçar na glória, você vai estar com elas lá, e tudo ganha muito mais sentido. Momento das contribuições, não é o momento, para quem não entende isso, ninguém deve participar da contribuição financeira no projeto do reino de Deus com um peso de obrigação, com um peso de, pô, por que eu me comprometi com isso, né? Agora eu tenho que entregar. Nunca, não faça isso. Esse é um momento espiritual, que só deve participar dele quem entende. Sabe aquilo que a gente fala na ceia? Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si? A entrega do dízimo e ofertas é assim também. Quem entrega sem discernir, sem entender o que aquilo é um privilégio, quem não faz como o apóstolo Paulo fala, quem não dá com liberalidade, é melhor não dar, não dá. Quem dá, acha, Deus está precisando de mim, toma aqui, Deus. Não, quem é você, miserável? Senhor, obrigado pelo privilégio, pela alegria, eu quero dar para o Senhor, para a Tua glória. Nunca contribua por constrangimento, recuse-se a ofertar, se não for com profundo senso de privilégio. É isso que Deus espera de nós, foi isso que Davi demonstrou. Terceiro lugar, terceira lição, ofertar revela integridade. Verso 17, olha o que ele diz. Sei, ó Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente, com integridade de coração.
E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Senhor, eu sei que o Senhor se agrada com a integridade. Sabe o que é integridade? O apóstolo Paulo acho que foi muito feliz com uma frase de Romanos 14, 22, que ele diz assim: feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Tem gente que é capaz de fazer coisas que ele mesmo sabe que estão erradas. E essa pessoa é o que é conhecido como alguém sem integridade. Mas o íntegro é alguém que só faz aquilo que ele sabe que é certo. E ele está o tempo todo zelando por fazer aquilo que ele sabe que é certo. Ele está lutando pela sua integridade. Então a lógica de Davi é o seguinte: espera aí, se o Senhor falou que a gente tem que entregar e a gente não entregar, a gente não está sendo íntegro. A gente não está sendo honesto. Ser íntegro. É isso que Davi está falando, diante daquilo que o próprio Senhor estabeleceu. E sabe por que o Senhor estabeleceu essa questão da entrega? Não foi para ele ficar mais rico, não, porque ele já é dono de tudo, ele não pode ficar mais rico. Sabe quando a gente fala que quando a gente adora a Deus, isso não vai mudar a Deus, mas isso vai mudar completamente a nós? A adoração é um ato pedagógico que Deus exige de nós. Deus é imutável, Ele não pode ficar mais perfeito, mais santo, quando a gente canta Ele, adora o nome dEle. A mesma lógica se aplica à questão da entrega. Quando Deus estabelece isso, sendo o dono de tudo, o que Ele está colocando para nós é um caminho pedagógico, para corrigir a nossa tendência à idolatria, a nossa tendência a acreditar que uma vez que eu tenho recursos, então eu não preciso mais de Deus. Para que eu preciso de Deus? Eu pago minhas contas, eu tenho dinheiro sobrando no banco, para que eu preciso de Deus? Loucura. E a gente tende a cair nessa armadilha. E a gente precisa parar e pensar. E Deus então estabelece esse meio pedagógico para a gente não confiar naquilo que a gente tem, em carros e em cavalos. Eu creio que do mesmo jeito que Deus estabelece o sexo dentro da relação conjugal como meio de santificação, né? O casamento é meio de santificação sexual. Paulo fala isso. Vocês têm um meio de você viver santidade em relação a isso. Ele estabelece alguns princípios, você tem que obedecer a isso para você manter a sua integridade. Ele falou assim: você quer ser santo na forma de lidar com seus recursos? Entrega seus dízimos e suas ofertas. Isso é parte de um processo de desenraizar toda e qualquer idolatria. Quando Jesus fala assim: dificilmente um rico entrará no reino dos céus, pega pesado com o jovem rico, né? E aí eles falam assim: mas Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? E aí Jesus fala: ninguém. É impossível um rico entrar no reino dos céus. Para os homens, mas para Deus tudo é possível. Deus derruba ídolos, o Espírito Santo conduz a gente, convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, e até o rico que se acha autossuficiente, independente, que ignora Deus e a verdade do Evangelho, ele pode sim ter um encontro com Jesus. Essa é a boa nova. Por isso que tem vários ricos que se convertem na palavra. Então Deus estabelece essa entrega como meio pedagógico para a gente exercitar o desapego e não cair em idolatria. Guarde isso no coração. Nossa contribuição não muda Deus, mas nos torna mais íntegros. Integridade. Quarta e última lição: ofertar é uma questão de lealdade a Deus. Olha como ele fala no verso 18: ó Senhor, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo. Que desejo? Mantenha o coração deles leal a ti. Na leitura teológica de Davi, assim: se esse povo trouxe tudo isso, não fui eu que movi, não fui eu que fiz esse pessoal entregar isso. Só pode ter sido uma coisa: o próprio Senhor moveu o coração deles. O próprio Senhor levantou um povo leal a Ele, um povo fiel, porque prosperidade material pode ser bênção, mas pode ser uma grande desgraça na vida de alguém, pode ser uma grande maldição. Há pessoas que viviam no aperto
Eu conheço gente assim, que vivia num aperto, vivia numa situação muito difícil financeira, e aí abriu uma empresa, cresceu, prosperou, e logo, logo saiu da igreja. Vivia em oração, buscando a Deus, suplicando a Ele. Aí, para que eu preciso de Deus? Deixa a igreja para lá. Casamento destruído, filhos com a vida desgraçada no mundo, usando droga. Que tipo de prosperidade é essa? Eu não quero essa prosperidade para a minha vida. Prosperidade é ter a família alicerçada na rocha da palavra de Deus, é ver os filhos aprendendo a amar o Senhor quando olham para nós. Isso é prosperidade, isso é bênção espiritual. Os 10 leprosos, um só voltou para agradecer, e Jesus perguntou: cadê os outros que estavam com você? Ué? Então querem a bênção de Deus, mas não querem o Deus da bênção. A bênção de Deus sem o Deus das bênçãos pode se tornar uma maldição. Toda vez que a gente contribui, a gente está expressando quem é o nosso verdadeiro Deus. É isso que a palavra está ensinando para a gente. Malaquias 3:8 é ainda mais direto. Ele diz assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Ele responde: nos dízimos e nas ofertas. Há um coração que se apega, que não é generoso, que não tem visão do reino e acaba com isso adoecendo, incorrendo em idolatria. Vamos a algumas aplicações aqui, antes de encerrar. A primeira aplicação: decida ser generoso em ofertar. A generosidade não é uma coisa que a gente sente, e eu senti. Sabe perdão, que a Bíblia impõe a gente também? Tem que perdoar. Você não sente: eu senti um calafrio aqui, acho que eu vou perdoar. Eu estou sentindo de Deus que eu tenho que perdoar. Ofertar também não é assim: eu vou esperar um sopro do Espírito, sentir de Deus que eu tenho que ser fiel nas minhas contribuições. Não espera sentir nada. É só uma decisão. A fidelidade é uma decisão. Eu decido ser fiel a Deus. Ninguém que está na luta por santificação é melhor do que ninguém. Quando a gente está na luta, a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente alegra mais o coração de Deus do que quem não está. Ele pede a nós fidelidade. E aí é interessante que, separei um texto aqui, a igreja de Corinto era uma igreja nova, numa cidade pagã, uma cidade totalmente promíscua sexualmente, e Paulo precisa advertir a igreja pastoralmente sobre isso. Tinha falhas morais graves, mas é interessante que Paulo faz um elogio à igreja de Corinto pelo seguinte: era uma igreja que tinha aprendido o prazer de doar para a obra missionária. Paulo falou: olha, muitas igrejas estão sendo plantadas porque vocês estão investindo, vocês levantaram uma oferta que redundou na conversão de muita gente, e muita gente está louvando a Deus por isso. Ele fala assim, 2 Coríntios 2:9, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. E Paulo agradece a igreja, depois de ler 2 Coríntios, capítulo 9, porque a igreja tinha decidido praticar, tinha decidido ser fiel. Segunda aplicação: oferte como quem entende que se trata de um privilégio. Você não está fazendo favor a ninguém, ninguém vai saber o que você deu, é entre você e Deus, e vai continuar sendo assim aqui nesse lugar. Então, quando você participe assim: Senhor, tudo vem do Senhor, é das tuas mãos que eu entrego com alegria, porque eu não quero ser um parasita, porque eu não quero ser alguém que vive só para consumir, eu não quero ser alguém que usa esses recursos para tentar satisfazer a própria alma, do mesmo jeito que um ímpio, um incrédulo, alguém que despreza as tuas promessas, vive. Não é assim. Não, essas coisas não trazem satisfação para mim. O que traz satisfação para mim é a tua palavra, são as tuas promessas, a tua verdade. Terceira aplicação: não deixe que o ter comprometa o ser. Cuidado para não colocar a sua identidade naquilo que você tem. Você não é o que você tem. O que Deus diz é que você é muito mais do que isso. Você é criado à imagem e semelhança de Deus.
E Jesus amou você de tal maneira que deu o seu Filho único para que você não pereça, mas tenha vida eterna. E o convite do Evangelho é para que você viva segundo a imagem de Cristo, que é o ser humano como foi criado para ser. Eu e você, pecadores, não estamos vivendo como nós fomos criados para ser. Nós nos tornamos aberrações. Jesus foi o ser humano como criado para ser. E a gente está aqui como cristão para imitar Ele, para viver como Ele viveu, com os valores dEle. Então, olha o que Jesus fala em Lucas 12, 14. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Isso não é a sua vida. Isso não é o que você é, o que você tem. E para Deus mais importa o que você é. Não confie nas riquezas. Quarta e última aplicação. Seja leal ao Senhor como Ele tem sido com você. Seja leal ao Senhor. Ele tem sido leal com você, Ele tem sido provedor. Se você for sincero e tiver um coração ensinável e quebrantado, você vai olhar para o que você tem e vai falar: Senhor, quanta gente sonha em ter o que eu tenho. Senhor, eu tenho mais do que eu preciso. A pessoa mais humilde, em termos sociais, que está dentro desse lugar essa noite, ou me ouvindo, seguramente pode dizer isso. E até aqueles que são desprovidos, o Senhor não deixa desamparado. A igreja está aqui suprindo, ajudando dezenas e dezenas de famílias, todos os meses, aproximadamente 90 cestas básicas. Não é só isso que a igreja faz, tem muitas outras questões, muitas outras ajudas, mas para além daquilo que a igreja e a Constituição faz, existem movimentos de generosidade, que a gente toma ciência de irmãos aqui, ali, acolá, que têm sido fiéis, que têm sido leais, que entendem que investir em pessoas é a melhor coisa, que ser generosos é parte do projeto do reino de Deus. E Malaquias, então, especificamente sobre essa lealdade e fidelidade nas contribuições no templo, ele fala assim, Malaquias 3,10, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. E essa que é a verdade. Gente sovina, gente muquirana, como se fala, que só vive ciscando para dentro, como diz no interior, né? Vive uma vida amarga e infeliz. Gente que divide, que reparte, que doa, que participa, que investe no que é eterno, vive com a alegria de quem sabe que sua vida é eterna, vive reconciliado com Deus e definiu muito claramente, diante de todo principado e potestade, quem é o seu verdadeiro Deus, não é Mamon. Amém, irmãos? Senhor, obrigado pela clareza com que a Tua Palavra trata desse assunto. A gente, com toda a liberdade, lê e expõe não apenas partes da Tua Palavra, mas toda a Tua Palavra, e a gente quer aprender a ser um povo fiel a Ti, e a gente quer Te pedir perdão se a gente tem falhado em ser fiéis a Ti, se temos sido maus administradores. Senhor, estende a Tua mão sobre cada provedor de cada casa aqui representado, vem nos ensinar a ser diligentes, disciplinados em lidar com nossos recursos, não esbanjadores, não consumistas, mas que, ao invés de ser dominados por Mamon, que a gente domine o dinheiro e use ele para investir num projeto de vidas eternas, para investir no Teu reino e para participar com alegria do desenvolvimento da sociedade, do desenvolvimento de vidas e famílias que estão à nossa volta, carecendo dessa ajuda. Continua dando ao conselho desta igreja sabedoria e graça para eleger prioridades segundo o Teu coração, segundo a Tua palavra, para que nesta igreja Mamon nunca seja adorado, para a honra, glória e louvor do Teu nome que Te pedimos, Jesus. Amém, Pai. Amém, irmãos.